Oi, olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, sou Jane. Sua primeira vez que está vindo aqui, por favor, se inscreva, comente, compartilha, dá like duplo, dá like triplo, dá like múltiplo. Quer morar? Alguns minutos, dia de quarta, às vezes segunda, mas oficialmente é quarta e sábado. Se você quiser morar, esses minutinhos semanais, por favor, se inscreva, ative as notificações. Muito obrigada. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Mas quem já mora, meu abraço, meu carinho, muito obrigado por cuidar da casa de vocês. Tá, gente? Muito obrigada por tudo, tá? Eu tô melhorando a cada dia. Vocês estão vendo, né? O que acontece, nosso tópico de hoje é o seguinte: o que acontece quando a toxicidade narcisista adoece a empatia, né? Saudável. É, como você sabe, a empatia é uma habilidade cognitiva que existe uma diferença entre o empata e empatia. Empatia, empata é aquela pessoa que já nasce com aquele dom de cuidar do outro, de curar o outro, de ajudar o outro, de proteger o outro, de amparar o outro, de amar o outro, sem que aquela pessoa peça. Você observa o que a pessoa está precisando, está necessitando, e você realmente supre aquela pessoa. O empata, ele traz leveza, saúde para o ambiente, alegria, conforto mental e espiritual. Enquanto que a empatia, ela é aprendida, você pode ensinar. Inclusive, o que mais se trabalha em uma terapia para narcisista, né? O que mais a gente trabalha é a empatia. Essas pessoas desenvolverem empatia por, pela vida, por eles mesmos, pelo outro. Desenvolver o respeito faz parte da empatia. Você respeita. Isso é natural, normal, é um processo normal. Então vamos lá. Se você é um empata danificado pela toxicidade narcisista, saiba que, embora não seja fácil, você curar a sua empatia é possível sim. Sabemos que as pessoas empáticas, quando estão lidando com pessoas tóxicas, elas se sentem esgotadas, exaustas, porque a pessoa empática, ela está sempre sintonizada com as emoções dos outros. E isso esgota, isso estressa, isso deixa a pessoa exausto. Porque a pessoa tem que lidar com as suas emoções e normalmente o empata ele se sente responsável pelas emoções das outras pessoas que estão ao redor. Quando a toxicidade do ambiente ou da pessoa com quem elas vivem é muito intensa, é severa, o empata normalmente se entorpece. É como se ele congelasse no tempo. Por que que isso acontece? Para poder ele se tornar um escudo protetor para bloquear os sentimentos, as mágoas, as frustrações, o desespero, a raiva, o medo, principalmente. Desculpem.
Quando o empata permanece muito tempo em um ambiente tóxico, eles passam a sofrer de várias coisas: depressão, distúrbios alimentares, dores físicas severas, doenças autoimunes. Só que isso não foi criado pelo seu corpo. Isso veio de fora. Todas essas doenças vêm de fora, das emoções dos outros, da toxicidade dos outros, que o empata se responsabiliza por isso. E isso vem em todas as direções, em todas as direções, e parecem intermináveis. O empata, ele experimenta uma coisa chamada desligamento empático. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: eu não sei mais quem eu sou, eu acho que eu não vou voltar mais a ser o que eu era, eu não sinto prazer em nada, eu não sinto prazer em me arrumar, eu não sinto prazer em sorrir, eu não sinto prazer em viver, eu não sinto prazer em trabalhar. Você está desligado, você desligou a sua empatia para você sobreviver. Você está no, 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 no piloto, sabe? Sobrevivência. Você está no estágio sobrevivência. Então, quando o empata está naquele ambiente tóxico, doentio, disfuncional, aquela toxicidade batendo neles o tempo inteiro, em todas as direções, de uma forma interminável. Tem pessoas tóxicas, gente, que eles acordam tóxico, ele passa o dia todo tóxico, ele vai dormir tóxico, eles sonham com toxicidade, eles levantam de madrugada para infernizar a vida das pessoas. A pessoa não tem paz. Se você não se desligar, você enlouquece, você morre, você tem um ataque cardíaco, você tem um AVC, você tem um choque. Nervoso, e você vai parar no hospital. Quando você se envolve também com pessoas codependentes, com problemas de personalidade ou outros problemas mentais, pessoas imaturas, pessoas irresponsáveis, pessoas agressivas verbalmente, pessoas agressivas fisicamente, aquela pessoa que não te dá paz em momento nenhum. Se você, e que normalmente o empata, tem tendência fixadora, quer consertar o outro, quer curar o outro, quer ajudar o outro, quer amar o outro. Então você pensa que você pode curar, você pode fixar aquela pessoa. Gente, não pode, não pode, não pode. Distúrbio de personalidade, a pessoa decide se quer se tratar ou não. A pessoa decide se quer ir para um tratamento ou não. Não é você quem decide. Eles têm autonomia para decidir o que eles querem para eles. E você tem autonomia para cair fora desse relacionamento. Para você não ficar desse jeito que eu estou falando aqui. Muitas vezes as pessoas começam a ter comportamentos tóxicos. As pessoas normais que vivem com pessoas tóxicas, elas absorvem aquela toxicidade de uma forma que elas começam a ter um comportamento tóxico também. Isso vai contra a natureza do empata, isso vai contra os princípios empáticos, mas ela começa a ficar tóxica também. Quando uma pessoa empática está com a empatia danificada, ela começa a atrair relacionamentos disfuncionais, relacionamentos tóxicos, relacionamentos com pessoas que têm distúrbio de personalidade ou pessoas que têm doenças mentais. Normalmente, quando o empata está doente, ele se coloca numa situação muito difícil, numa vida de miséria,
Essa história de querer consertar outra pessoa só pode partir de alguém que está doente. Porque você não quer enxergar a realidade. Porque você não quer ver aquela pessoa como realmente ela é. Quanto mais você tenta consertar, quanto mais você tenta ajudar essas pessoas, mais você se fere, mais você se magoa, mais você adoece, mais você se machuca. No final, você se arrebenta. Você conhece, né, na língua portuguesa, o que significa a palavra arrebentar? É isso que acontece. Você se arrebenta. Você se torna frangalhos, pedacinhos de ser humano. Não importa o quanto você tente, não importa o quanto vai ser gentil, não importa o quanto você é amoroso, não importa o quanto você é cuidadoso. Você não vai conseguir reparar uma pessoa que sofre de distúrbio de personalidade. Você não vai poder reparar uma pessoa que sofre de doença mental. Ah, Jane, mas é desumano deixar uma pessoa dessa. Essa pessoa é adulta. Essa pessoa responde pelos seus atos. É por isso que a psiquiatria diz que distúrbio de personalidade é o lixo da doença mental. Porque ela te joga lá no chão. Pessoas que têm distúrbio de personalidade, elas destroem com você. Ela arrasta você para aquele mundo sombrio. E ela destrói com a sua vida. Por mais que você seja uma pessoa forte, a sua fortaleza vai bater de encontro com a raiva narcisista, com a depreciação narcisista, com o deboche narcisista. Narcisistas são pessoas ressentidas. E esse ressentimento ele bota para fora com qualquer pessoa com quem eles vivem. São pessoas cheias de hostilidade. Você está sorrindo, você está amando, você está se entregando, você está fazendo o possível para tornar os dias, a vida daquela pessoa leve, feliz. Só que isso, para essas pessoas doentes da personalidade, é como se você estivesse ofendendo gentileza, amor, carinho, cuidado, leveza, alegria para essas pessoas é ofensa. Eles se acham as pessoas perfeitas. Então, eles querem transformar vocês numa mini versão narcisista. Que é para eles se orgulharem, dizer, olha o que eu tornei você, empata. Tornei você uma narcisista, tornei você um narcisista. Sou ou não sou poderoso? É isso que eles querem dizer para vocês. Outra forma de você atrair narcisista é fazendo você colocar para fora sua raiva empática. Porque o que acontece com o empata? Ele, tentando ajudar a pessoa tóxica ou a pessoa narcisista, ele reprime as suas emoções primárias, como a raiva. Todos nós sentimos raivas. E então, o empata, quando ele sente raiva, ele não expressa, ele reprime. Enquanto que o narcisista bota para fora. Ele te xinga, ele te deprecia, ele te humilha, ele te bate, ele te fere, ele te magoa, ele te difama. E você não, você reprime. Porque não é a sua natureza não é de escorpião. Gente, eu não estou falando de signo, não, estou falando de animal, tá? Para depois vocês não ficarem, mas eu sou do signo de escorpião e eu não faço isso. Não é nada disso, gente. Por favor, sejam pessoas adultas, tá? Eu já falei para vocês que a gente precisa usar analogias para falar desse ser chamado narcisista, tá bom? O narcisista, ele sabe como
tirar você do seu centro. O narcisista, ele sabe como fazer você colocar sua raiva para fora. Ele te provoca, te provoca, te provoca, te provoca, te provoca, te provoca, até a hora que você não aguenta mais. Aí você também vomita, né? Você não é de ferro, você é um ser humano. Seu corpo reage à provocação. Aí você bota para fora. É preciso ter muito controle, ser muito resiliente para suportar abuso e ficar calado. Mas aí, o que é que acontece? Todas aquelas doenças que eu já falei, em vários vídeos e hoje também. O narcisista faz isso para manter você. Por que que ele ativa a sua raiva reprimida? Para manter você no relacionamento. Porque ele vai dizer você, nosso relacionamento não dá certo por sua causa. Olha o que você fez. Olha o que você disse. Olha como você explodiu. Você não tem controle emocional. Imagina um narcisista dizendo para um empata isso. Você não tem controle emocional, você explode com qualquer coisa. Aí ele pega, né, e projeta em você toda a personalidade dele. E como você explodiu, e como você também reagiu negativamente, você vai ficar com culpa. E você vai ficar com o quê? Com o narcisista ou a narcisista. Você vai querer permanecer para você consertar aquele momento que você teve de raiva. Mas não vai consertar, não. Você só conserta se afastando. Sabe por quê? Porque o narcisista agora descobriu o seu ponto fraco. E é aí onde ele vai te provocar sempre. Ele vai sempre fazer o seu lado negativo vir para fora. A sua raiva reprimida empática, tá? Ou sua raiva empática reprimida. Ele sabe como ativar. Ele sabe como fazer você botar para fora. Então, eles são capazes de manipular vocês para sugar a sua energia empática, para manter você num padrão de relacionamento destrutivo, para manter você na idealização, para manter você na desvalorização. E depois ele te descarta, como se você fosse uma latinha de Coca-Cola amassada assim, tá? Aquelas bem frágeis. Aqui tem umas latinhas de Coca-Cola compridinha assim, que até uma criança, por menor que seja, esmaga ela assim na mão, quando ela tá vazia. Então, no Brasil, os meninos fazem isso e saem chutando como bola, né? É isso que o narcisista faz com você no final. Ele sente prazer em dizer para você que você é lixo, que você não presta, que jamais, se tivesse no seu estado normal, jamais teria casado com uma mulher ou um homem como você, que jamais casará com você. Então, eles te depreciam de todas as formas. Por que que você tem que ficar com essa pessoa? Por que que você tem que viver com essa pessoa? Por que que você precisa estar com essa pessoa? Amor é outra coisa diferente, gente. A gente não consegue simplesmente dizer pra gente, eu vou deixar de amar essa pessoa. Você não vai deixar de amar. Nós estamos falando aqui de sobrevivência, de saúde. Deixar de amar é outra história. Você pode viver sua vida, você pode se casar com outra pessoa, você pode seguir seu caminho, mas se você realmente tinha amor por aquele narcisista ou aquela narcisista, você vai continuar amando, mesmo estando em outro relacionamento. Porque amor, a gente não decide amar, nem decide desamar. A gente simplesmente ama. A gente simplesmente gosta daquela pessoa, independente dos seus defeitos, das suas falhas, né? Dos seus defeitos psicológicos, das suas doenças e tudo. A gente ama aquela pessoa, pronto, acabou. Mas existe uma coisa chamada vida. E você precisa viver. E para viver, você precisa se afastar dessas pessoas. Elas machucam. Elas machucam. Né? E elas dizem pra gente assim, eu tenho vergonha de você. Se não disser com palavras, dizem de outras formas, né? Porque uma pessoa que diz que jamais casaria com você é porque ela tem vergonha de você. É porque ela tem vergonha de te assumir.
Ou ela tem vergonha porque te assumiu. Vice-versa, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. No início do relacionamento, os narcisistas prendem as suas presas, as suas vítimas, né? Num relacionamento em que você é perfeito ou perfeita. Aí ele rega você de amor, de atenção, de cuidado, de adoração. Eventualmente, ele ou ela volta contra você, te desvalorizando, e aí começa o inferno a passos lentos, até você cair na fogueira e se queimar. Quando ele começa nesse estágio de desvalorização, ele vai te rebaixando, fazendo você se sentir um lixo, uma latinha de Coca-Cola esmagada, fazendo você se sentir responsável por ele se sentir bem. Então você é responsável para fazer ele se sentir bem. Porque ele sozinho, ele não se nutre, ele não se abastece. Ele ou ela, né, gente? Quando eu estou falando ele, eu estou falando dos dois sexos, ou outros sexos que existam. E aí você se esforça cada vez mais para entregar a sua empatia, mais cuidado, mais compreensão, mais tolerância, neutralizando a sua personalidade empática, tá? Reprimindo a sua raiva, você não consegue liberar a sua raiva, e você faz tudo o que é possível e impossível para agradar essa pessoa, porém nada funciona. Absolutamente nada funciona. No final, você é descartada igual aquela bolinha. Aí ele te descarta, ela te descarta, depois de um tempo ela quer ir lá pegar de volta. Sabe quando você está fazendo um detox no seu quarto, quando você está fazendo uma limpeza de final de ano, que você quer dar um monte de coisa, porque depois você vai comprar coisas novas para você, ou você quer liberar o seu guarda-roupa, ou você quer liberar o seu espaço. Aí você junta um monte de coisa para doar, né? Aí depois bate aquele arrependimento da consciência e você vai lá e pega um monte de coisa de volta. Acontece isso com o narcisista, tá? Ele te descarta, ele te joga fora, ele te chuta como uma bola de papel ou de qualquer outra coisa e depois ele se arrepende e quer ir lá te buscar de volta, tá bom? Eu já falei para vocês, se o narcisista se apaixonar por vocês, eles ficam com raiva. Porque eles não querem demonstrar vulnerabilidade. Quando você ama, você é vulnerável, né? Então é isso. Narcisista, para evitar a dor interna, para evitar aquela raiva narcisista, ele transfere para o empata para que o empata negue sua própria raiva também e libere os seus limites para que ele possa fazer o que bem quer e entende. Outra forma de saber se sua empatia está arrebentada, eu vou usar essa palavra, porque essa palavra define exatamente como é que uma pessoa empática fica. Porque assim, o empata, ele quer dar para o outro prazer, né? Bem-estar. O empata, ele odeia desagradar. Ele odeia ser desagradável. Ele odeia conflito. Ele gosta de agradar as pessoas. Ele gosta de tornar o ambiente saudável. Mesmo que para isso ele se arrebente. Para a pessoa empática, o bem-estar do outro é o que faz ela feliz. A felicidade do outro é a felicidade do empata. Por isso que ele é sugado
explorado, maltratado, banido, chutado, desprezado e desvalorizado e difamado. Porque o narcisista, ele puxa o empata para um conflito disfuncional sem tamanho, gente, e sem necessidade. Não tem necessidade. O narcisista faz tudo para você discutir com eles, para você ficar depressiva ou depressivo. Ele faz qualquer coisa, ele ou ela, para você se tornar sarcástica ou sarcástico. E você experimenta tudo isso que eles projetam em você, sem você saber. E você tenta corrigir seus pensamentos, e com isso você é sugado para uma coisa chamada drama narcisista. Raiva é uma expressão de defesa ou de desespero de algo que você tem controle naquele momento, de medo, de nojo, né? De desgosto, de vergonha. Então, a raiva ela pode vir por tudo isso, né? Ela pode vir por nojo, ela pode vir por desgosto, ela pode vir por vergonha, ela pode vir para você controlar uma situação e ela pode vir por medo também. Então, a raiva, ela aparece por várias coisas. Quando você reprime essa raiva, você é como se fosse uma implosão, uma implosão. O narcisista, ele explode, o empata implode. Então, o estrago no empata é bem maior. Você vê que o narcisista tem vida longa, o narcisista raramente fica doente, né? Eles são saudáveis, eles raramente ficam doentes, porque eles botam para fora as suas emoções negativas, as suas emoções disfuncionais. Enquanto que as pessoas empáticas ou as pessoas normais, as pessoas comuns, elas implodem as suas emoções negativas, como raiva. E isso vai ter uma consequência. Quais são as consequências? Doenças, doenças, traumas, suicídio. Chega um momento que você não aguenta aquele desprezo. Você se suicida. E o narcisista, depois do seu enterro, ele já está lá de olho em alguém que está lá no cemitério. Isso se ele já não tiver um amante antes de você morrer. A raiva, ela pode ser visceral e ela pode ser emocional. Ou ela pode ser visceral e emocional. A raiva, ela é uma experiência desencadeada por uma ameaça real da violação dos seus limites, ou do abandono, ou algum dano feito a você, ou a alguém que você presenciou. O empata, muitas vezes, eles carregam traumas de infância também, tá? E isso cria um profundo sentimento de raiva, insegurança, abandono. E o empata também, ele pode se sentir como uma pessoa que não foi amada como merecia ser. O empata, ele também pode ter os mesmos sentimentos negativos de um narcisista. A diferença é que o narcisista fere quem está por perto quando ele se sente mal, quando ele se lembra das coisas que ele passou. Enquanto que o empata jamais irá ferir alguém. Ela pega os seus dissabores, as suas dores,
as suas mágoas, a sua raiva e transforma em amor e põe para fora as suas emoções positivas para combater as emoções negativas das outras pessoas. Mas quando ela se doa demais, que ela se esgota, ela começa a ficar irritada e ela pode também se tornar abusiva. A criança empática, ela não expressa a sua raiva. Porque ela tem medo de magoar o pai, a mãe, os irmãos, os colegas, os professores, os amiguinhos. Então ela não bota a raiva para fora. Ela fica ali querendo agradar e se tornando responsável pelas outras pessoas. Ela fica ali aceitando migalhas de atenção e de amor. A criança empática. Enquanto que a criança normal, ela quebra o pau, ela xinga, ela reclama, ela bate o pé, ela responde, mesmo que ela seja punida. Mas a criança empática, ela fica querendo migalhas afetivas dos seus cuidadores. Então, eles suprimem essa raiva quando alguém faz alguma coisa com elas ou quando elas sentem que foram injustiçadas, elas reprimem. Só que isso vai se refletir na vida adulta. Ela vai ficar codependente, ela vai ficar aceitando abuso, porque durante a infância ela reprimiu. Estão entendendo? Então, a capacidade da pessoa empática de sentir a dor do outro surge como uma forma de superar a sua própria dor, a sua própria vergonha, a sua própria raiva. A pessoa empática, ela tem um temor. Ela tem um temor de machucar o outro, como ela foi machucada. Ela tem um temor de ferir o outro, como ela foi ferida. Ela tem um temor de não conseguir dar amor para o outro, como o amor foi negligenciado para ela. Então, ela não consegue liberar essa raiva. Quando adulto, as pessoas empáticas têm medo de sua raiva reprimida vir para fora de repente. Você já ouviu falar quando diz assim, olha, fulana é uma pessoa calma, mas quando ela se irrita, quando ela está com raiva, sai de perto. É porque aquela pessoa tem muitas coisas reprimidas. O empata, ele fica aceitando essas migalhas afetivas para não se sentir abandonado. Porque a infância dele foi abandonada. Mesmo tendo os pais, os cuidadores, a família por perto, mas era como se ele fosse invisível ali. E ele se sentia abandonado. Ele não se sentia validado. E aí, quando ele se torna adulto, ele se torna uma pessoa carente. Então, como é que o empata bota a sua raiva reprimida para fora? Como codependente, né? Aceitando o abuso, aceitando tudo que as pessoas fazem para agradar, para receber as migalhas afetivas. As pessoas empáticas que sofreram na infância, elas se autorrejeitam, elas têm comportamentos viciantes, né, em outras pessoas. Algumas se tornam perfeccionistas, outras têm autonegação, ódio por si mesmo, etc, 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 etc. As pessoas empáticas precisam provar que são dignos de conexão. Por isso que eles ficam aceitando essas coisas, que eles querem provar, eu sou digna de ser amado, eu sou digna de ser querido, eu sou digno disso, eu sou digno daquilo, eu sou digno de ficar ouvindo esse negócio aqui também. Por isso, eles reagem à sua capacidade humana de sentir raiva ou ódio em relação aos outros. Os empatas,
eles podem usar sua espiritualidade e sua capacidade de aceitação amorosa e ser compassivos como uma maneira de contornar sua raiva para se identificar com uma pessoa curadora, a serviço dos outros, manter a conexão. Os empatas, eles podem usar sua espiritualidade e sua capacidade de aceitação amorosa e ser compassivos como uma maneira de contornar a sua raiva para se identificar com uma pessoa curadora. Para se identificar com uma pessoa curadora. A serviço dos outros, para poder manter a conexão. Pessoas empatas também podem cair em armadilhas, não de narcisista, mas delas mesmas. Uma armadilha de arrogância, né? Elas acharem que elas são melhores do que os narcisistas como pessoa, né, gente? Porque em comportamento é claro que é melhor. Mas aquilo pode dar uma arrogância no empata, e ele dizer assim, eu sou melhor do que você porque eu não costumo ferir as pessoas, nem isso nem aquilo. Isso é arrogância, sabe? É melhor você deixar a pessoa, do que você se tornar esse ser tóxico também. Então não caia nessa armadilha, porque o narcisista pode transformar você numa mini versão deles, tá? Então a arrogância é uma coisa muito ruim, uma coisa muito desagradável, né? E isso pode acontecer quando o empata está muito ferido. A pessoa empata, ferida, pode encontrar na arrogância um alívio, e isso é perigoso, tá bom? Tá bom? Gente, o único dia que eu tenho para trabalhar é quando faz um descanso aqui. De vez em quando, você se debate com essas coisas. Você não pode trabalhar. Essa é uma rua que você não pode trabalhar online. Você tem que se submeter a todo tipo de abuso. E os abusos são premeditados. Porque só acontece quando você está trabalhando. Se eu ficar em silêncio, aí está tudo em silêncio. Se eu começar a falar e começo um beijo no coração. E até o nosso próximo encontro.